Olá, gente, tudo bem? Então vamos ver um pouquinho agora sobre clusters, né? Agrupamento. Então, como é que a gente pode usar essa técnica de aprendizagem não supervisionada no R? Primeiro vamos começar carregando aqui alguns pacotes, né? O principal deles vai ser o cluster, que vai permitir a gente fazer essa aprendizagem não supervisionada. Para a gente usar cluster, a gente tem que só pode utilizar, né, variáveis que são numéricas. Então, esse exemplo que eu vou fazer aqui, ele é um exemplo didático, né, de livro-texto. A gente vai usar a base de dados IRIS, né, IRIS, tirando a última coluna, que é a coluna de espécie. Então, a gente vai criar aqui uma nova base de dados, vou mostrar para vocês. Então, ela tem o tamanho da sépala, a largura, aquela coisa que a gente já conhece, mas sem a espécie. Aqui eu vou definir, né, uma semente aleatória, para que a gente mantenha os mesmos resultados no computador de vocês do que eu vou produzir aqui. A primeira coisa para a gente criar os agrupamentos, os clusters, é utilizar alguma forma de estimar, alguma forma que permita a gente estimar quantos clusters são necessários. Aqui eu vou usar o famoso método do cotovelo. Por que método do cotovelo? Porque o gráfico que é gerado para a gente ver qual é o número ótimo de cluster, ele parece o cotovelo 90 graus apoiando aí, vamos dizer, numa mesa, certo? E como é que a gente sabe qual é o número de cluster? O número ideal de cluster, o número ótimo, é quando esse cotovelo, vamos dizer assim, toca a mesa. Então, aqui no 1, né, esse braço ainda está distante, no 2 ainda tem uma descida, no 3 ele, vamos dizer assim, otimizou. Então, do 3 em diante, o ganho que a gente tem aqui é muito pequeno. Veja que no 3 já está tendendo a ser paralelo a X. Então, isso indica para a gente que são 3 clusters. Então, para calcular o cluster, estimar o cluster em si, lembrando que o processo de agrupamento e clusterização é um processo de estimativa dos centros, então a gente tem que dizer quantos centros tem, porque a máquina, né, vai organizar os dados ao redor desse centro, vai formar o cluster ao redor desse centro, certo? Então aqui a gente vai colocar 3 centros usando a função caminhos, aí tem que dizer qual é a base de dados, no caso o iris cluster, e quantos centros a gente quer, ok? E aí, depois que a gente estimar o cluster, dentro desse objeto aqui, clusters, a gente vai passar de volta. Então, a gente vai criar uma nova coluna aqui na base de dados original, o Iris Cluster, que vai receber como fator o cluster que foi estimado aqui na nossa aprendizagem não supervisionada. É importante, gente, que vocês coloquem como fator, tá? Porque o cluster ele vai sair como número, mas como a gente já discutiu, né, nem tudo que parece um tipo de objeto embora tenha um número, esse número não é um fator, né? Não é para calcular, somar, etc. com ele. E aí a finalização, aqui a gente já tem a lista de cluster, né? A gente já retornou para a base de dados, usando aqui a atribuição. A última coisa é a gente fazer a plotagem, para saber que casos estão em que cluster. Então a gente vai usar uma função de gráfico nativa do pacote que a gente viu, né, o clusters, no qual a gente diz a base de dados que a gente quer, a gente diz onde é que está localizado os clusters, e aí pode, enfim, nomear, fazer essa customização de outros gráficos que a gente já está acostumado. Então veja que foram criados 3 clusters, né, com os respectivos centros, e foi bem eficiente em separar os dados. É interessante notar também que quando a gente usa esse plot, o R já faz uma estimativa do quão esses clusters conseguem explicar. Então, no caso, né, esses clusters eles estão explicando 95% do que acontece com o dado. Bom, gente, sobre cluster é isso, é uma técnica bem simples aí de ser aplicada, mas bem poderosa. E aí, qualquer coisa, deixa um comentário se você estiver fazendo esse curso com a gente no PPGCP. Tem a opção também de deixar uma mensagem lá no